E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Alvarez aqui de novo para falar hoje com vocês sobre mandado de injunção. Então, já deixa aquele curtir que me ajuda muito, clica na mãozinha aí para cima e lembra de compartilhar com a tua sala. Entra lá no grupo do WhatsApp da tua sala, onde o pessoal só manda porcaria, manda as aulas aqui nossa do desenho no AB, fala, pessoal, vamos estudar para passar no AB, porque depois que a gente passar, aí sim, a gente está tranquilo, beleza? Então compartilha lá com a sua sala, porque isso também me ajuda bastante a continuar com o projeto. Rodrigo, o que você vai falar hoje? Vou falar sobre constitucional. Dentro de constitucional, a gente está falando dos remédios constitucionais, então a gente vai falar sobre mandado de injunção, beleza? Mas eu caí aqui de paraquedas, não sei quem é você, não sei nem o que está acontecendo. Que aulas são essas? Bom, vamos lá. O que é isso? Isso aqui são aulas gratuitas para a OAB, tá? Aulas voltadas conteúdos para a OAB, mas se você for concurso pode assistir também, que o conteúdo aqui é bem bacana. Já pedi o like aí para vocês, mas tem aulas que são exclusivas aqui para os inscritos no canal. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e se você quiser entrar no grupo do Telegram, o link está na descrição. Eu envio lá sempre que tem aula nova para poder avisar vocês, tá? Então vamos começar a falar aqui de mandado de injunção. A gente vai falar primeiro onde está previsto o mandado de injunção, tá? Está previsto no artigo 5º, inciso 50 e 171 da Constituição Federal. Consider-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Aí você fala assim, Rodrigo, não entendi nada. Calma, eu vou passar essa parte aqui com você, dar um exemplo e vai encaixar direitinho. O mandado de injunção é super fácil, mas tem que prestar atenção porque tem bastante detalhe. O mandado de injunção será aplicado diante da falta de norma regulamentadora. Então eu preciso de uma norma, mas essa norma não existe, que inviabilize o exercício de um direito ou uma liberdade constitucional e as prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, tá? Então eu preciso ter uma norma, essa norma não está valendo ainda porque ela precisa de alguma outra norma para ter uma eficácia, e aí isso tem que ter a ver com exercício de direito ou liberdade constitucional e com as prerrogativas de nacionalidade, soberania e cidadania. Tem natureza de ação constitucional, é uma ação, e é um remédio constitucional, tá? Aqui dentro, vamos lembrar só um detalhe? Lembra que na aula de eficácia, quando a gente falou lá das normas, eficácia de norma constitucional, se você não assistiu, tem aula sobre isso aqui no canal, só procurar, Desenhando a OAB, eficácia de normas constitucionais, vou te explicar mais rapidinho. A gente tem uma norma de eficácia plena, que é a que vale logo de cara, então a Constituição já falou, ó, o direito é X, e esse direito já é aplicável. Nós temos norma de eficácia contida, ou melhor, que pode ser contida, então ela já tem os efeitos dele, mas alguém pode vir e recolher essa norma, pode tirar essa norma de vigor ali, e nós temos a de eficácia limitada. O que é de eficácia limitada? Existe uma norma, mas eu preciso de uma regulamentação para que ela valha. Então assim, a norma está lá, ela poderia ter validade, mas ela não tem porque precisa de algo. Me dá um exemplo, Rodrigo? O direito de greve. O direito a fazer uma greve, por exemplo, do funcionário público, ele precisa de uma regulamentação. A Constituição garante o direito, mas precisa de uma regulamentação. Então ela fala assim, ó, existe o direito de greve nos termos da lei. Por exemplo, nos termos que a lei definir. Então precisa ter uma lei falando como é que é aquilo. E essa lei não aparece. E como essa lei não aparece, acontece o quê? Surge a necessidade de um mandado de injunção, por exemplo, para que eu, Rodrigo, funcionário público, possa fazer o meu direito à greve, por exemplo, tá? Só para você poder entender como é que funciona o mandado de injunção. Agora, utilidades do mandado de injunção, Rodrigo, isso é utilizado muito na prática? Um segredinho aqui para vocês, tá? Em 10 anos de defensoria, eu fiz um mandado de injunção só, e eu acho que eu sou a pessoa que mais fez mandado de injunção na defensoria aqui, tá? Mas brincadeiras à parte, ele é importante porque ele vai cair na sua prova, então se você não souber isso, você não consegue passar. Vamos lá, legitimados. Quem são os legitimados, então, para entrar com essa ação, tá? A gente já entendeu o que é ação. Então, quem que pode manejar esse instrumento? Legitimado ativo. Pode ser impetrante da ação qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, então CNPJ também pode, que esteja inviabilizada do exercício inviabilizado de exercer direito subjetivo fundamental por conta da ausência de regulamentação do texto da Constituição. Então qualquer um que se vê privado no seu direito de exercer um direito, desde que isso esteja previsto na Constituição e precise de uma norma que regulamente aquilo, mas essa norma ainda não exista. O STF, embora tenha algumas decisões não admitindo pessoa jurídica de direito público como impetrante do mandado de injunção, mais recentemente admitiu que ele também pode ser titular de direito fundamental. Então, pessoa jurídica de direito público também pode. Olha o exemplo aqui do caso. No feito, considerou razoável que município impetrasse a ação em razão da omissão legislativa impeditiva do exercício lá específico do município, tá? Então, qualquer tipo de pessoa, seja ela física ou jurídica, tá aqui o exemplo para vocês, tá? O mandado de injunção
não é instrumento judicial gratuito. Presta atenção que está vermelho, tem o sinalzinho de alerta aqui, então fica ligado nisso daqui. O mandado de injunção ele não é um instrumento judicial gratuito, tem custas, precisa pagar as custas e para sua impetração há necessidade da assistência de um advogado, ou seja, precisa de capacidade postulatória para ir a juízo. Precisa de um advogado, de um procurador do estado, de um defensor para poder entrar com essa medida em nome dessas pessoas que eu acabei de falar, tá? Então precisa de advogado, diferente do habeas corpus, que qualquer um pode entrar, inclusive a própria pessoa e não precisa pagar nada. O mandado de injunção não, ele é diferente, tá? Então, legitimado ativo era isso. Agora vamos para o passivo, beleza? Quem que pode receber o mandado de injunção? Contra quem eu entro com o mandado de injunção? Para falar mais no popular aqui. Toda vez que a gente falar de legitimado, a gente tem que falar do ativo e do passivo. Quem pode entrar e contra quem se entra, tá? Pode ser impetrado contra qualquer poder, órgão ou a qualquer autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Então olha como que é fácil. Qualquer pessoa contra quem a omissão está sendo alegada. Por exemplo, olha, a Câmara precisava fazer uma lei e ela não faz, não regulamenta aquele direito. E era competência dela. Então eu vou entrar contra a Câmara. Por exemplo, isso, tá? Agora olha uma observaçãozinha aqui, ó. Quando se tratar de norma de iniciativa reservada, como por exemplo, uma iniciativa do presidente da República, ele que precisava iniciar o procedimento, o mandado de injunção deve ser impetrado também em face do titular da iniciativa, uma vez que é este que irá deflagrar o processo legislativo, ou seja, o Congresso Nacional não pode atuar sem sua provocação formal. Então vamos dizer assim, que o processo começa lá no Congresso, mas é o presidente quem vai fazer. Se eu não fizer contra-ação também contra o Congresso, não tem como o Congresso começar, porque ele não foi provocado. Tá? Essa é a ideia aqui, beleza? Bom, dito isso aqui então, explicado essa parte aqui para vocês dos legitimados, a gente vai para o próximo ponto, que é cabimento. Quando cabe o mandado de injunção? São necessários 3 pressupostos, anota aí quais são os 3 pressupostos, tá? A falta de uma norma que regulamente a norma constitucional programática propriamente dita ou que defina princípios institutivos ou organizativos de natureza positiva. Já vou explicar mais isso aqui para vocês, mas você tem que entender, falta uma norma. Não existe uma norma que regulamente uma norma constitucional programática de eficácia limitada, lembra? Então tá. Faltou uma norma para aquele direito que está na Constituição, é o primeiro pressuposto. Segundo, um nexo de causalidade entre essa omissão do legislador e a impossibilidade de exercer um direito ou liberdade constitucional ou prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania e cidadania. Beleza. Então eu preciso que falte a norma e preciso do nexo. Olha só, por conta da falta dessa norma é que eu não consigo exercer o meu direito. Esse nexo é a segunda coisa que eu preciso. 3. O decurso de prazo razoável para elaborar uma norma regulamentadora. Ou seja, a Constituição está ali há 5 anos e não foi feito nada. Pô, 5 anos é um prazo curto, mas essa norma já passou-se 30 anos. Aí, opa, já tem um prazo longo. Então eu preciso de um decurso de um prazo razoável. Então hoje em dia, praticamente todas as normas constitucionais que ainda não tiveram regulamentação, já passou-se esse prazo razoável para que se fosse feito, né? Então, eu preciso também desse decurso de prazo razoável, isso que pode cair na tua prova, tá? Então a gente falou já do cabimento, agora vamos falar das normas de eficácia limitada. Expliquei um pouquinho para você lá da plena, contida e limitada, vamos falar das normas de eficácia limitada, quais são elas, tá? O mandado de injunção é utilizado quando uma norma de eficácia limitada da Constituição não for regulamentada. Já expliquei isso para vocês. Cuidado, esse remédio não serve. Para que não serve o mandado de injunção? Para regulamentar direito infraconstitucional. O preceito é para regulamentação de comando da Constituição. Ou seja, eu tenho a Constituição e eu tenho uma lei. Essa lei precisa de uma resolução para que ela possa ter vigência, para que eu possa exercer o meu direito que está nessa lei. Cabe mandado de injunção? Não. A norma precisa estar na Constituição, beleza? Se a norma está na Constituição e eu preciso de uma lei, ok. Se a norma está na lei e eu preciso de uma portaria, de uma resolução, não dá. Segundo, quando já há norma infraconstitucional, mesmo que defeituosa. A Constituição mandou fazer uma norma infraconstitucional, foi feita, mas essa norma é defeituosa. Eu não consigo exercer algum direito meu porque a norma está com algum defeito. Cabe mandado de injunção? Não. Vai caber outras coisas, mas não mandado de injunção aqui. 3. Quando há faculdade de regulamentação. Ou seja, quando é algo que eu posso ou não fazer. A Constituição fala assim, poderá ser regulamentado através de lei. Então, isso é uma faculdade de quem tem a iniciativa para fazer essa lei. Se ele não quiser fazer, ok, a Constituição deu essa possibilidade para ele. Então, nesse caso, também não cabe mandado de injunção. São as 3 opções aqui que não cabe mandado de injunção, tá? No aspecto da eficácia limitada das normas constitucionais, doutrina e jurisprudência entendem que... Presta atenção nisso daqui, isso aqui cai bastante e é fácil, mas é cheio de detalhinho. Presta atenção. As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de injunção
não decorrem de todas as espécies de omissão do poder público, ou seja, não é sempre que vai caber o mandado de junção, mesmo que a norma for limitada, mas tão só em relação às normas constitucionais de eficácia limitada, de princípio institutivo de caráter impositivo e normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade. Você fala assim, meu Deus do céu, eu não lembro o que é esse negócio de princípio institutivo. Calma, que eu vou explicar tudo para vocês agora aqui, tá? Normas constitucionais de eficácia limitada, definidora de princípios institutivos. Foi a primeira opção ali que a gente achou, né? Vamos ver o que é ela. E a segunda é a norma constitucional de eficácia limitada, definidora de princípios programáticos, tá? Vamos abrir essa primeira opção aqui, ó. São aquelas que dependem de lei posterior para dar corpo a institutos jurídicos ou aos órgãos ou entidades do Estado previstos na Constituição. Como exemplo, os artigos 88 e 102, parágrafo 1º. Vamos ver o que é, porque vai ficar fácil você entender, ó. A lei disporá sobre a criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública. Então, ó, uma lei vai falar sobre isso, sobre a criação de ministérios e assim por diante. Vamos supor que essa lei nunca tivesse existido. Há uma demora e também há uma necessidade, porque um direito meu, por exemplo, está sendo violado. Aí caberia o mandado de junção. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo STF na forma da lei. Então, olha só, estamos falando aqui da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que precisa de uma lei para ser apreciada pelo STF. Se essa lei está impedindo um direito meu, por exemplo, de ingressar com uma ação dessa, lógico que tem os legitimados aqui da arguição, mas só para você entender, caberia, então, um mandado de injunção. Essas normas podem assumir natureza impositiva ou facultativa. Lembra que eu falei para vocês? Se ela é impositiva, tem o dever. Se ela é faculdade, é o poderá. E o poderá não dá para fazer mandado de injunção. Ó, as impositivas estabelecem um dever de legislar. Exemplo, o artigo 88 que a gente já viu, ou o 33. Olha só, a lei disporá sobre organização administrativa e judiciária dos territórios. Então vamos dizer assim, que não tem lei para falar dos territórios, como é o Distrito Federal. E aí, acontece o quê? Não tem como, a organização administrativa e judiciária dele tá um caos porque não tem lei. Aí, lembra que o município podia ter feito a ação? Então, o território poderia aqui entrar e falar, olha, legisla, tá? No caso, esse aqui é só um exemplo de norma, não um exemplo de mandado de junção, porque aqui já existe, lógico, a lei de organização administrativa dos territórios, tá? Vamos lá, por seu turno, as faculdades trazem uma mera faculdade para o legislador. Artigo 22, parágrafo único. Olha só, compete privativamente à União legislar sobre. Aí tem várias coisas que é da União. A União tem que legislar sobre isso daqui. Aí o parágrafo único fala, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questão específica das matérias relacionadas nesse artigo. Então não pode vir o estado e falar assim, olha, você está demorando para me passar alguma competência legislativa, porque é uma faculdade, tá, da lei autorizar o Estado a legislar sobre qualquer questão específica que ali estiver, beleza? Então isso aqui ficou fácil, né? Deu para entender o que são essas normas aqui, as primeiras normas lá, com um nome super complicado, tá? Uma norma de eficácia limitada, definidora de princípios institutivos. Agora vamos para a segunda. Normas constitucionais de eficácia limitada, definidora de princípios programáticos, ou apenas normas programáticas, tá? Elas definem o quê, ó? São as que estabelecem programas, metas, objetivos a serem desenvolvidos pelo Estado. Impõem um objetivo de resultado ao Estado. Não diz como o Estado deverá agir, mas o fim a ser atingido. Exemplo, artigo 3º e 7º. Vamos olhar aqui, eu separei um para vocês, que é o 7º, inciso 4 aqui, ó. São direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas da sua família, como moradia, tal. Então aqui tem, ó, eu preciso aqui, ó, fixar em lei qual que vai ser o salário mínimo. E ele precisa atender, basicamente, esses itens daqui. Você lembra que todo ano o presidente fala como é que vai ser o salário mínimo? Então ele faz uma lei para falar como é que vai ser o salário mínimo aqui. Essa é a ideia, tá? Vamos lá. Último ponto aqui sobre o cabimento. Assim, estão fora do cabimento do mandado de junção as normas constitucionais definidoras de princípios institutivos ou organizativos de natureza facultativa, pois delas não emana um dever estatal de legislar. Se for facultativo, eu não preciso acompanhar, beleza? Então a gente já falou sobre todos esses pontos aqui, agora vamos para o nosso próximo ponto, da omissão parcial. Você já entendeu então quais são as leis que podem, como é que funciona? Então agora vamos ver assim, omissão parcial. O que é isso, Rodrigo, omissão parcial? Então vamos supor que a lei, ela apresentou, mas faltou um pedaço, né? Tanto as omissões de caráter total, quanto as omissões de caráter parcial ensejam a impetração do remédio.
Diferente daquele momento que eu falei que existe uma lei, mas esta lei ela é defeituosa. Isso aqui é diferente, tá? Olha só, a omissão parcial ocorre quando há uma regulamentação de parte do preceito constitucional. A outra parte continua omissa. Então eu tenho duas partes. A lei abrangeu só o primeiro comecinho ali do artigo, mas o final ficou sem. Então eu tenho uma omissão parcial, porque o primeiro momento já está ok, mas o segundo faltou lei. Da mesma forma que faltou lei na omissão geral, faltou aqui. É diferente de eu ter feito uma norma para tudo isso, mas essa norma tem defeitos. É diferente, tá? É diferente de uma norma defeituosa, ó, até coloquei aqui para vocês. Aqui o legislador regulamentou a matéria. No entanto, a legislação infraconstitucional não conseguiu trazer o alcance e sentido pretendido pela Carta Magna. Ela foi menor do que a Carta Magna falou. Beleza? Carta Magna aqui entenda como Constituição. Próximo assunto, mandado de injunção coletivo. Aqui nós temos bastante coisa para falar sobre mandado de injunção. É possível mandado de injunção coletivo? E essa dúvida, anota isso aqui que eu vou falar agora porque ele vai voltar lá no final da aula, tá? Mandado de injunção para várias pessoas. Como você viu lá, é para um direito meu o mandado de injunção, subjetivo. Então, eu tenho um direito à greve, o Rodrigo foi violado nesse direito dele, então ele entra com mandado de injunção para pedir isso, para pedir que o meu direito seja garantido. Posso entrar para uma coletividade? Ó, assim como os demais remédios constitucionais, o mandado de injunção nunca dependeu de uma regulamentação para ter plena eficácia, ou seja, ele já tinha eficácia desde que a Constituição começou. Porém, foi promulgada a Lei 13.300 de 2016, que acabou sistematizando em um único diploma legislativo aquilo que já era aplicado no âmbito da jurisprudência, inclusive trazendo a figura do mandado de injunção coletivo. Então a gente tem uma lei, assim como tem a lei do mandado de segurança, tem uma lei do mandado de injunção. E ela previu o mandado de injunção coletivo, ó. A lei trouxe a previsão expressa dessa espécie, determinando que os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidas são pertencentes indistintamente a uma coletividade, indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Tá? Isso aqui é o que está na lei. Então, eu tenho uma coletividade, todos os defensores públicos querem entrar, todos os servidores públicos precisam do direito à greve, todos os membros do Ministério Público e assim vai, tá? Legitimidade ativa. Então, assim, é igual a legitimidade ativa do que eu acabei de falar? Não, não é. Lembra, legitimidade ativa é quem pode propor. Mandados de injunção coletivo são determinadas instituições que podem propor, não é todo mundo. É a única mudança que vai acontecer aqui no que a gente está falando, tá? Ó, o artigo 12 dessa lei fala o seguinte: o mandado de injunção coletivo pode ser promovido, item 1, pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais disponíveis. Então ele é meio que temático, tá? Tem essa estrelinha aqui, Rodrigo, por quê? Porque isso daqui é o que pode perguntar mais para você em prova. O Ministério Público pode entrar com mandado de injunção coletivo? Pode. Desde que tenha essa pertinência temática aqui embaixo. Partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas dos seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Então também é temático, precisa desses requisitos. Então o partido político com representação no Congresso precisa ter um senador ou um deputado, beleza? Por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma do seu estatuto e desde que pertinente às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Então aqui meio que resumiu tudo aquilo que a gente já falou no mandado de segurança quando ele é ingressado por uma associação, tá? Ela precisa estar há pelo menos um ano funcionando, tem que ser para assegurar exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor de todo mundo ou só de um pedaço dos membros e na forma do estatuto, desde que pertinente às suas finalidades. Dispensada para tanto autorização especial. Não precisa de autorização de um por um, ele já pode ingressar ali com mandado de injunção. E aqui o 4, pela Defensoria Pública, também tem estrelinha, porque isso aqui pode ser perguntado para você. Quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. Direitos humanos e direitos dos necessitados. Na forma do inciso aqui da Constituição Federal, tá? Nem vou me arriscar a ficar contando ali, senão vou perder tempo agora. O que basta é você saber por cima quais são os legitimados, tá? Bom, mandado de injunção coletivo, tudo se aplica a ele, o que muda é essa parte dos legitimados, tá? E claro, o direito que era subjetivo de uma só pessoa, agora ele passa a ser um direito subjetivo de uma classe. E agora a gente vai falar da eficácia da decisão. Aqui, muita atenção, porque muitas perguntas se voltam a esse tema e ele é um pouquinho complicado. Eficácia da decisão. Existem duas teorias que foram levantadas pela jurisprudência e doutrina. Só que você vai perceber aqui que a eficácia da decisão do mandado de injunção, ele vai se dividindo. Mas se você prestar atenção no nome, fica fácil, tá?
A Lei 13.316, a gente vai falar depois disso daqui. Primeiro vamos para as duas teorias. Teoria não concretista e teoria concretista. Só pelo nome, o que você acha que é isso? A teoria não concretista é aquela que fala o seguinte, ó, o mandado de junção vai falar assim, você tem que fazer a lei, e só. Não vai concretizar nada, só vai falar. E a concretista é, ó, você tem que fazer, e se você não fizer em 10 dias, eu mesmo, Poder Judiciário, vou fazer. Só para você entender basicamente isso. Então vamos lá. Não concretista agora, primeiro, hein? A decisão apenas realizará uma recomendação ao legislador para que regulamente o direito. Vai falar assim, olha, Câmara, você precisa fazer porque você está atrasado aí. Vamos logo. É só isso. A decisão judicial não pode exercer a função legislativa, suprindo a omissão e assegurando o exercício do direito ao autor, como também não pode impor que o Poder Legislativo elabore a norma faltante. Ou seja, o Poder Público não pode falar, olha, aplica a lei do mandado de segurança porque não tem lei para o mandado de junção. Só um exemplo aqui, só para você entender. Ele não pode fazer isso. E também não pode falar, olha, faz logo em 10 dias, porque se você não fizer, eu vou fazer. Nenhuma dessas duas possibilidades caberiam aqui. Era o entendimento antigo que se tinha no âmbito do STF. Então esse aqui é o entendimento antigo. A não concretista era o antigo. Então agora vamos ver a concretista. Na decisão do mandado de junção, o judiciário deve adotar uma postura ativa, ou seja, não basta reconhecer a omissão legislativa, é necessário efetivar a concretização do direito, ou seja, você entrou com o mandado de junção para garantir o seu direito de greve. O judiciário fala o seguinte, olha, Poder Legislativo, você tem que fazer a lei, te dou 30 dias, se você não fizer, vai se aplicar o direito de greve, a lei tal que se assemelha a isso. Qualquer lei aí que você pode, a CLT, por exemplo. Ótimo, ele criou uma decisão, ele tomou uma postura ativa, tá? A corrente concretista tem sido a nova posição adotada pelo STF desde 2007. Rodrigo, como é que você sabe isso? Ó, a previsão de necessidade, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Há a previsão de necessidade de edição de uma lei complementar para o pleno exercício do direito constitucional às aposentadorias dos servidores, cuja atividade seja exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então tá lá, tá? E eu preciso de uma lei para regulamentar isso daqui. Após diversos mandados de injunção, cujo objetivo era a falta dessa lei, o STF editou a súmula vinculante número 33, que assim determinou: aplica-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Então ele resolveu o problema. Ele falou assim, ó, vocês não vão fazer, ok, aplica essa lei aqui enquanto não fizer. Tá? Ele resolveu o problema, então por isso que ele adota a teoria concretista. Pensa no sentido que você vai entender. A concretista que é o quê? Resolver o problema. Ela vai lá e faz, ela não só manda fazer. A outra, não concretista, eu mando fazer, eu não concretizo aquele direito. Isso aqui ficou fácil, né? Então vamos continuar porque a concretista vai se dividir em duas. Concretista geral e individual. O que parece isso? Ó, geral para todo mundo, individual só para aquele indivíduo. Não é isso que parece? É. E é isso mesmo que é a concretista geral. Ó. A decisão terá efeito erga omnes. O que é erga omnes? Para todo mundo. Tá? Ela vai irradiar para todo mundo. Pois o seu alcance irá além do caso concreto em análise, atingindo todos os titulares do direito enquanto a omissão legislativa permanecer. Lembra o exemplo que eu falei aqui agora da aposentadoria geral? Então, o efeito dela é só para a pessoa que entrou com aquele processo ou para todo mundo? Se seguir a corrente concretista geral, é para todo mundo. Deu uma decisão mandando aplicar, aplica-se para todo mundo, tá? Começa o moro vinculante ali, aplica-se para todo mundo. Concretista individual. Os efeitos da decisão se limitam às partes do caso concreto, a quem entrou com mandado de junção. O efeito chama interpartes, tá? Só para aquelas partes que entraram com mandado de junção. Então vamos dar um exemplo aqui da aposentadoria. Seria só para a pessoa que entrou com mandado de junção. Ela teria o direito dela, ok. Mas o resto teria que entrar com outros mandados de junção para conseguir também. Aqui, mais uma vez, ocorre uma divisão. Então, olha só. Na concretista individual agora, a gente vai ter mais uma subdivisão. Então, a gente tem não concretista, concretista, concretista geral, individual. E agora, dentro da individual, a gente vai dividir de novo. Tá vendo como é fácil? Só o único problema é que tem várias divisõezinhas. Só isso. Concretista direta. Olha só, o nome, de novo, o nome já entrega. A implementação do direito para o autor seja realizada pelo judiciário de forma direta e imediatamente. Então, o judiciário que faz? Olha, fulano, aplica essa lei para fulano agora. Essa é a decisão concretista direta. E a intermediária? Ele vai se valer, então, de uma outra coisa. Ó. Defende que não cabe ao judiciário a concretização imediatamente do direito do autor da ação. Primeiro, o órgão omisso será comunicado e haverá um prazo para suprir essa omissão. Lembra que eu falei no começo da aula? Você vai falar assim, ó, Poder Legislativo, faça essa lei, te dou 30 dias. Se você não fizer, vai ser aplicada a lei X. É isso aqui, concretista intermediária, pensando no indivíduo aqui, tá?
Primeiro, o órgão omisso será comunicado e haverá um prazo para suprir a omissão. Contudo, se a norma regulamentadora não for elaborada, então as providências necessárias para a concretização do direito serão realizadas pelo Poder Judiciário. É como dar uma chance a mais para o Poder Judiciário fazer isso daqui, tá? Beleza, pessoal? Então, você viu, é fácil, né? As subdivisões são super fáceis, anota os nominhos aí e pensa no nome dela. O que significa cada um? Concretista, não concretista, individual, geral. Lembra disso, você vai sair bem. Geral para todo mundo, individual só para aquelas partes, e aí sim você vai sair super bem. Lei 13.300, o que a lei pregou sobre isso aqui, sobre eficácia? Adotou como regra a teoria concretista individual, pois consta no caput do seu artigo 9º que, em mandado de injunção, a decisão terá eficácia subjetiva para aquela pessoa, limitada às partes, e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Então, eu vou fazer para as partes, para um direito meu, e só até existir uma norma. Quando existir uma norma, aquela decisão cai fora. Contudo, o parágrafo 1º do mesmo artigo traz a possibilidade da eficácia da decisão ser ampliada, ou seja, passando a ter eficácia ultra partes, ou erga omnes, para todo mundo, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, liberdade da prerrogativa, objeto de impetração. Exemplo, o que adianta o Rodrigo entrar com mandado de injunção e só ele ter o direito de entrar em greve? Vou entrar em greve sozinho. Não adianta, né? Precisa toda a classe poder ter o direito a entrar em greve, para daí sim conseguir exercer o que a greve realmente se propõe, né? Que é mudar alguma coisa, assim por diante. Outro sim, ao analisar a Lei 13.300 de 2016, percebe-se que o legislador adotou a corrente intermediária quanto ao reconhecimento da mora legislativa. Isso porque, reconhecida a mora, será definida a injunção para determinar um prazo razoável, determinar um prazo razoável que será estipulado para a elaboração da norma regulamentadora pelo impetrado. Aqui acho que falta um quê? Tá? Então, ou seja, aquela norma que fala assim, olha, primeiro dá um prazo para ele, se ele não cumprir, aí sim a gente vai fazer. Estabelecer as condições em que será dado o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então ele tem que falar, Poder Legislativo, você tem tanto tempo para fazer essa lei, se você não fizer, tá aqui como é que vai ser exercido este direito. Beleza? Acabamos aqui, super tranquilo, então você já sabe como a lei se posiciona, ela tem 3 posicionamentos aqui diferentes. Você sabe também como que é o STF, que é a concretista, tá? Se perguntarem assim, você já sabe, a não concretista é uma teoria ultrapassada. Agora vamos falar, tem mais um tema aqui, antes de a gente falar do Ezenobel Prêmio. Diferença entre o MI e o ADO. Rodrigo, o que é MI e ADO? Mandado de injunção e ação de inconstitucionalidade por omissão. Já vou explicar tudo para vocês, só estou deixando bonitinho aqui, Vamos lá. A mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Lembra da ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Se você não lembra, vai ter aula aqui também sobre isso. É uma ação que eu faço porque aquele artigo da Constituição ou da lei, ele está inconstitucional porque faltou algo, faltou uma regulamentação dele. Então, olha só, mandado de injunção. Vamos abrir os dois aqui na tela? Eu até deixei mais longe por causa disso. Aí, eu sei que está menor, mas vai ficar melhor para vocês verem esses dois institutos aqui, Então, o mandado de injunção é um processo subjetivo. Esse daqui é um processo objetivo. Qual que é a diferença? Mandado de injunção é para o meu direito. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão é para defender a norma, e não o Rodrigo, o José ou a coletividade. É aquela norma específica. Visa defender direitos fundamentais dependentes de regulamentação. E aqui, visa defender normas constitucionais dependentes de regulamentação. Então aqui é o meu direito, aqui é a norma, como eu expliquei para vocês. O controle desse é difuso, e o controle desse é concentrado. Lembra da diferença do controle difuso e do controle concentrado? Então, beleza. Legitimados. Qualquer pessoa, seja ela natural ou jurídica, nacional ou estrangeira, com aquela advertência do mandado de injunção coletivo. E aqui, os legitimados são só os que estão no artigo 103, tá? Exemplo, o presidente da República pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Beleza? Então, deu para entender aqui a diferença entre eles, hein? É bem fácil. O mandado de injunção eu estou protegendo só o meu direito, a ação direta de constitucionalidade eu estou defendendo a norma em si, uma norma específica, tá? Essa é a principal diferença. Rodrigo, mas e o coletivo? Lembra que eu falei que eu ia usar o coletivo aqui no finalzinho? Então, o coletivo, o mandado de injunção coletivo, ele serve quando vai entrar para uma coletividade específica. Ainda assim é um direito só daquela coletividade. Eu não estou ligando para a norma, eu estou ligando para o direito daquela coletividade. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eu estou ligando para a norma, tá? Estou olhando só para a norma, não estou olhando de quem que eu vou acertar aqui. Essa é a diferença, tá?
Pessoal, desenhando OAB Premium, depois dessa aula aqui, se você quiser continuar comigo, as aulas aqui são gratuitas, como eu já falei para vocês, vocês vão ter acesso, mas se você quiser algo mais, um plus, entre no site rodrigoalvarez.com.br/OAB, que lá eu vou te mostrar o meu planejamento para você estudar para OAB junto comigo, tá? Esse é um curso pago, o valor dele é super baixo, acho que o curso mais barato que eu vou fazer. E ele tem o material dessas aulas para você baixar. Dessas aulas específicas para OAB, você só vai conseguir baixar o material se for através desse curso. Os áudios da aula, tá? Você vai poder baixar o áudio para ouvir onde você quiser. E eu vou fazer um plano de estudo mostrando o que mais cai na OAB para você. Ó, isso aqui é o que mais cai, com análise de prova. Eu analisei tantas provas, tá aqui o que mais cai de constitucional, o que mais cai de penal, para você poder começar a estudar pelo que mais cai. Vou te ensinar também como montar o seu estudo ali. E também tem áudio de hipnose e também os áudios que eu utilizo já há muito tempo com os meus alunos, e também tem esse bônus aqui, ó, que é uma aula sobre como responder questões conhecidas, ou seja, eu vou te ensinar a chutar, para você conseguir aquele 1, 2, 3 pontinhos que às vezes falta ali no final da prova, beleza? Mas não quero falar muito sobre isso daqui não, só que você entra lá no site rodrigoalvarez.com.br/OAB para você poder ver se você quiser continuar comigo, tá? Pessoal, obrigado pela atenção até aqui, a gente continua na nossa próxima aula, se puder compartilhar aí com seus amigos de sala, eu agradeço muito. Valeu!